Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura. Eles estão dando um desconto de 10% em todos os planos do site, que tem mais de 1000 cursos para quem usar o link do Ciência Todo Dia que está na descrição. Deixa eu contar uma história para vocês. Muitas vezes na ciência, algumas das descobertas mais interessantes vêm de coisas inacreditáveis. Coisas que honestamente parecem fantásticas demais para caber no que nós chamamos de realidade. Isso geralmente acontece porque nós achamos que nós temos um conhecimento muito bom sobre tudo, o que nem sempre é verdade, praticamente quase nunca. A história que eu quero contar nesse vídeo começa em 1960. Um novo ramo da astronomia estava na sua infância, a radioastronomia. Cientistas tentavam fazer um mapa do céu noturno catalogando todos os objetos possíveis. Isso era interessante porque por muito tempo tudo que nós conseguíamos ver era somente o que estava no espectro de luz visível, que, como nós sabemos, é uma pequena parte de todo o espectro eletromagnético que existe. Isso é tipo tentar enxergar de noite. Você não vê nada, mas na hora em que você coloca um óculos de visão noturna, de repente várias coisas que você antes não via começam a aparecer. Quando um catálogo do céu noturno começou a ser feito na radioastronomia, logo nós descobrimos que vários dos objetos vistos eram galáxias que emitiam luz na frequência do rádio. Só que em 1960, um astrônomo chamado Alan Sandage observou algo estranho. No meio do escuro do céu noturno, bem em uma das regiões em que eram detectadas ondas de rádio, ele viu um objeto em comum. Ao contrário da maior parte dos objetos que emitiam rádio, aquele não parecia com uma galáxia. Era um ponto, extremamente parecido com uma estrela. 3C48 era o nome do objeto. Ainda mais estranho foi o fato de o espectro de emissão dessa estrela não ser nada parecido com nenhum elemento ou composto conhecido. Sempre que matéria em alta temperatura emite luz, existem algumas lacunas nessa luz, alguns espaços vazios. Isso é o que nós chamamos de espectro de emissão. E é como se fosse uma das impressões digitais dos elementos. O hidrogênio, por exemplo, não emite luz em faixas bem específicas. E isso vale para todo o hidrogênio encontrado no universo. O mesmo acontece para todos os outros átomos da tabela periódica. Se você quer saber quais átomos compõem um objeto, você mede o espectro de emissão. Aí você pega esse espectro de emissão e compara com os outros elementos que nós conhecemos. Se os dois forem iguais, pronto, você sabe do que uma estrela ou galáxia é feita. Quando esse objeto, que estranhamente não possuía o espectro de emissão de nenhum elemento ou composto conhecido, foi visto pela primeira vez, isso causou espanto. E na falta de uma explicação boa e razoável para o que era aquilo, o problema foi meio que deixado de lado temporariamente. Enquanto isso, um grupo de astrônomos australianos fez observações de um outro objeto conhecido por emitir ondas de rádio, o 3C273. Só que diferente do primeiro que eu falei, ainda não se sabia exatamente onde que esse ficava no céu noturno. Mas depois de uma passagem da Lua na frente dele em 1962, a localização exata pôde ser descoberta. Ao invés de observar uma fonte das ondas de rádio, eles perceberam que na verdade eram duas, uma mais intensa e outra menos intensa. Quando eles fizeram outra observação, só que dessa vez usando luz visível, eles conseguiram ver o que parecia ser uma estrela azul bem fraca, só que essa era a fonte mais fraca das ondas. Na tentativa de encontrar a segunda fonte, que era mais forte, eles usaram um telescópio maior e conseguiram ver o que parecia ser uma espécie de jato de luz. E aí eles tentaram medir o espectro de luz emitido por essa estrela estranha. E assim como no primeiro caso, as linhas de emissão eram diferentes de todos os elementos conhecidos. Isso era estranho para dizer o mínimo, mas felizmente a realização veio rápido. Essas linhas de emissão não eram desconhecidas. Na verdade, elas eram muito bem conhecidas. Eram as linhas de emissão do hidrogênio, o elemento mais abundante do universo. Só que essas linhas sofreram desvio para o vermelho, o famoso redshift, tão grande e nunca visto antes, que ninguém pensou nessa hipótese. Isso vem de algo bem conhecido, chamado efeito Doppler. Sempre que você tem alguma coisa emitindo ondas e se movendo, as ondas são distorcidas. Se a fonte está se movendo na sua direção, o comprimento de onda parece menor, porque é como se as ondas fossem comprimidas na sua direção. Isso é chamado na astronomia de blue shift, ou desvio para o azul, porque nessa situação as cores parecem de fato mais azuladas do que elas seriam na verdade. Só que se a fonte de ondas está se afastando de você, é como se as ondas fossem esticadas e parecem ter um comprimento de onda maior. Isso é o que nós chamamos de redshift, ou desvio para o vermelho. Em resumo, se alguma coisa se afasta de nós, ela tem um desvio para o vermelho. E se alguma coisa se aproxima de nós, ela tem um desvio para o azul. No caso do 3C273, o desvio para o vermelho era tão grande que isso indicava que ele estava se movendo para longe de nós a uma velocidade absurda de 16% da velocidade da luz. Ou 48.000 km por hora, se você preferir essas unidades.
E no caso da 3C48, essa velocidade era ainda mais alta, cerca de 37% da velocidade da luz. As coisas estavam ficando cada vez mais estranhas. Existe uma relação na física chamada de Lei de Hubble. Ela recebeu esse nome em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble, que mediu o espectro de luz de diversas galáxias e percebeu que existia uma relação muito clara entre a distância que elas estavam de nós e o desvio para o vermelho. Mas aqui entra um detalhe. O maior desvio para o vermelho que o Hubble chegou a medir na época foi de 1%. O que significava que a galáxia estava se distanciando de nós a 1% da velocidade da luz. Mas agora nós estamos falando de um objeto que está se afastando a 37% da velocidade da luz. Não é à toa que ninguém reconheceu o espectro de hidrogênio. Ainda mais estranho, esse desvio para o vermelho significava que o objeto estava a cerca de 4 bilhões de anos-luz da Terra. Como é que um objeto tão distante poderia ser uma das fontes de rádio mais brilhantes de todo o céu? E esperem porque a história fica cada vez melhor. O 3C48 variava em brilho nas frequências de rádio com períodos de menos de um dia. Isso pode não parecer estranho, mas existe uma regra na astronomia que diz que um objeto não pode variar de brilho mais rápido do que a luz demora para cruzar o objeto por inteiro. Isso basicamente nos dá uma ideia do tamanho dele. Pense no seguinte, você tem uma lâmpada com 1 ano-luz de largura. Se ela liga e desliga, aqui da Terra você vai ver ela ligando porque a luz da parte mais próxima chegou em nós. Só que você só vai ver ela desligando depois de 1 ano, porque a luz da parte mais distante ainda está chegando até você. Isso significa que o 3C48 tinha um tamanho mais ou menos igual ao do Sistema Solar. Parem um pouquinho e pensem no que isso significa. Primeiro nós descobrimos que o objeto era uma das fontes mais brilhantes de rádio do céu. Depois descobrimos que ele está a 4 bilhões de anos-luz de distância e está indo para longe de nós a 37% da velocidade da luz. E depois nós descobrimos que esse objeto tem mais ou menos o tamanho do Sistema Solar. Imaginem a confusão mental dos astrônomos da época. Esses objetos foram chamados de quasares, uma abreviação para quasi-stellar, porque justamente quando começaram a ser observados na luz visível, eles eram praticamente indistinguíveis de estrelas. Essa imagem mostra 2 objetos. Um deles é uma estrela, que está na nossa galáxia, e o outro é um quasar que está a bilhões de anos-luz de distância. Vocês conseguem distinguir qual é qual? O da esquerda é um quasar, e essa imagem representa muito bem porque nós confundimos eles com estrelas por tanto tempo. Mas agora olhem o que acontece quando nós pegamos um quasar e, usando um telescópio como o Hubble, nós colocamos uma barreira na frente da luz para ver o que existe em volta. Quasares não são estrelas. Eles ficam no centro de galáxias, praticamente as mais antigas que nós descobrimos até agora. Alguns dos quasares mais energéticos do universo produzem 100.000 vezes a energia que a nossa galáxia inteira produz, somando todas as bilhões de estrelas. O grande mistério é: como que eles fazem isso? Como que uma região extremamente pequena do espaço, muitas vezes com tamanho próximo ao do Sistema Solar, pode brilhar mais intensamente do que galáxias inteiras? A resposta: buracos negros. Nós não conhecemos nenhum mecanismo possível para gerar tanta energia por tanto tempo. Isso requer eficiência, e embora alguns fenômenos cósmicos, como supernovas, possam gerar mais energia do que quasares, essa energia toda é liberada em um pequeno intervalo. Nós temos todas as razões e evidências para acreditar que a energia e luminosidade de um quasar vem da matéria que está espiralando em direção ao buraco negro central. Essas partículas são aceleradas até velocidades absurdas enquanto são levadas cada vez mais próximas de um buraco negro supermassivo. Isso faz elas atingirem temperaturas tão altas que nós, a bilhões de anos-luz de distância, conseguimos ver e medir como algumas das fontes mais intensas do céu noturno. Buracos negros podem ser os melhores aceleradores de partículas que nós conhecemos. A eficiência energética de energia gerada através da matéria caindo neles pode chegar a 32%. Para comparação, a eficiência da fusão nuclear, que é como o Sol gera energia, é de 0,7%. Mas para conseguir gerar essa energia toda, quasares precisam de muita matéria. Os quasares mais brilhantes consomem por volta de 10 massas da Terra por dia. Literalmente 10 terras por dia. Mas o que faz eles brilharem também é o que faz eles apagarem. 10 vezes a massa da Terra por dia é muita massa. E uma hora o quasar simplesmente vai esgotar o seu estoque de massa. Com isso, ele para de brilhar intensamente e a galáxia pode seguir uma vida normal, sem um brilho intenso, assim como a Via Láctea. A história da descoberta dos quasares é uma história em tempo real de como a ciência é feita. Nós raramente sabemos de tudo ou interpretamos as informações de maneira correta da primeira vez. O conhecimento humano é um caminho que nunca para de ser percorrido. Sempre tem algo novo. Imaginem pensar estar olhando para estrelas diferentes de todas as que nós já vimos até hoje,
só para descobrir que, na verdade, nós estamos olhando para algumas das galáxias mais antigas que nós conseguiremos enxergar na história, fazendo algo que nós ainda não conseguíamos explicar na época. A ciência é uma constante busca pela verdade, por entender tudo o que está acontecendo com a realidade que nos cerca. E isso é extremamente viciante. Muito obrigado e até a próxima. Se você gostaria de aprender mais sobre o universo ao seu redor, a melhor maneira de fazer isso é buscar conhecimento na maior parte de áreas possíveis. Para fazer isso, eu recomendo a Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. São mais de 1000 cursos no total de diversas áreas, desde programação, algoritmos, até tecnologia e gerenciamento de empresas, e com um desconto especial para vocês que assistem os vídeos do canal. Usando o link que está aqui na descrição, você tem 10% de desconto em qualquer plano do site, que te dão acesso a essa infinidade de cursos e conhecimento. Cliquem ali, sério, vocês não vão se arrepender. Até semana que vem!